terror sobrenatural. Era uma noite escura e tempestuosa, quando um grupo de amigos decidiu explorar a infame Casa dos Sussurros. Eles ouviram histórias sobre o lugar, mas nada poderia prepará-los para a verdade que encontrariam. Ao chegarem, a casa parecia viva, com suas sombras dançando à luz de suas lanternas. O vento uivava através das árvores, como se estivesse advertindo-os para não entrarem. Assim que cruzaram o limiar da porta, um frio intenso os envolveu. As paredes estavam cobertas de mofo e as janelas empoeiradas deixavam escapar um cheiro de podridão. O grupo se separou, cada um explorando um cômodo diferente, atraído por vozes suaves e chamativas que pareciam ecoar nos corredores. Caminhando pelo corredor, Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo a observava. Ao olhar para trás, viu um retrato antigo de uma mulher de olhos penetrantes, que parecia mudar de expressão conforme se movia. É só a minha imaginação, ela pensou, mas a sensação de ser observada persistia. Enquanto isso, Lucas, no andar de cima, encontrou um quarto escuro. A porta rangia ao se abrir, revelando uma cama coberta de poeira. Assim que ele entrou, sentiu um frio gélido que não parecia vir de fora, mas sim da própria casa. O ambiente estava tão silencioso que o batimento do seu coração parecia ensurdecedor. De repente, um sussurro baixo o chamou pelo nome, fazendo-o congelar. Lucas, venha brincar. O som parecia vir de um canto escuro da sala, onde uma boneca antiga estava sentada, seu sorriso grotesco parecendo zombar dele. No térreo, enquanto isso, Maria encontrou um diário empoeirado na sala de estar. Ao abri-lo, as páginas estavam cheias de relatos de angústia e sofrimento. Uma passagem se destacou. Eles não me deixaram sair. A casa está viva e ela se alimenta de nós. A inquietação tomou conta dela, mas antes que pudesse fechar o diário, a luz da lanterna começou a piscar. E em um instante, a luz apagou completamente. Desesperada, Maria começou a gritar pelo grupo, mas seu eco soou distante e vazio. Então, um som de passos pesados surgiu e ela não estava sozinha. Uma presença maligna pairava no ar, fazendo o ambiente se tornar opressivo. Uma voz sussurrou em seu ouvido: "Você não deveria ter vindo aqui." O pânico tomou conta dela e ela correu em direção à porta, mas esta estava trancada. Enquanto isso, Lucas descia as escadas apressadamente, sua mente girando em torno do que havia visto. Ele se deparou com Clara, que estava paralisada de medo, e Maria, que havia perdido a cor do rosto. "O que aconteceu?" ele perguntou, mas elas não conseguiam responder, ainda atordoadas pelo terror. A casa começou a se agitar. As paredes pareciam vibrar, e um grito estridente ressoou através dos corredores, ecoando em suas mentes. "Saia! Saia agora!" A voz era estrondosa, uma mistura de dor e raiva, e parecia vir de todas as direções. Os amigos finalmente se reuniram e, juntos, tentaram encontrar uma saída. Ao correrem pelo corredor, as sombras dançavam ao seu redor, como se a própria casa estivesse viva e tentando segurá-los. Lucas olhou para trás e viu uma figura sombria surgindo do nada, com olhos brilhantes que refletiam sua própria morte. Eles chegaram à porta da frente, mas algo a impedia de abrir. A casa rugiu de raiva e as janelas começaram a se fechar, como se quisessem aprisioná-los para sempre. O chão tremia e Clara sentiu que algo a puxava para baixo. Com um grito desesperado, Lucas agarrou a mão dela e, juntos, eles empurraram a porta com todas as suas forças. Finalmente, a porta cedeu e eles saíram correndo para a noite fria, deixando a casa para trás. Mas ao olharem para trás, algo os fez parar. O que antes era uma casa estava agora se contorcendo, como se estivesse respirando.
e os gritos das almas aprisionadas dentro dela ecoavam no ar. Desde aquela noite, os amigos nunca foram os mesmos. Eles continuaram a ouvir os sussurros da casa em seus sonhos, e sempre que a chuva batia no telhado, o som se transformava em gritos, chamando-os de volta. A casa dos sussurros não os deixaria ir tão facilmente. Ela havia plantado uma semente de terror em suas almas, e a cada dia, os sussurros se tornavam mais altos, mais insistentes. E se você ouvir os sussurros ao passar pela casa, lembre-se, a casa está sempre esperando, e ela não esquecerá de quem ousou entrar. Nunca se atreva a explorar o desconhecido, pois algumas casas guardam segredos que devem permanecer enterrados.